A gente se acostumou a ver nas séries de TV aquela versão super dramatizada, né? Mas olha, a ciência de verdade por trás de uma investigação de cena de crime nossa, é muito mais fascinante. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na criminalística, a disciplina que consegue dar voz até para as evidências mais silenciosas. Ok, vamos lá. Imagina a cena. A fita amarela isolando tudo. Quando os peritos chegam, o que exatamente eles estão procurando ali no meio? É nesse ponto que o trabalho de investigação vira ciência pura. Uma tentativa de reconstruir a verdade a partir daquele caos. Pensa comigo, uma cena de crime é como se fosse um quebra-cabeça que foi congelado no tempo. Cada objeto, cada marquinha, cada fibra é uma peça, é um vestígio silencioso que está ali esperando para contar sua história. A grande questão é, como é que se lê essas histórias? E a ciência que nos ajuda a decifrar essas pistas tem um nome, claro: criminalística. O foco dela está todo na evidência física. Como diz a definição clássica do José Del Picchia, ela busca os indícios materiais extrínsecos, traduzindo, é tudo aquilo que está fora do corpo, mas que pode ter uma ligação direta com o crime. Agora, um ponto super importante para não ter confusão. A criminalística, ela quer responder como o crime aconteceu, sabe? Ela analisa as provas físicas. Já a criminologia foca no porquê, estudando comportamentos, fatores sociais. Resumindo, uma está olhando para a física do crime, a outra está olhando para a psicologia e para a sociologia por trás de tudo. Mas de onde veio essa ciência toda? Ela não surgiu do nada, né? Ela foi construída, como dizem, sobre os ombros de gigantes. Vamos dar uma olhada agora em alguns dos pioneiros que criaram as bases para tudo isso. A ciência forense evoluiu e muito ao longo dos séculos. A sementinha foi plantada lá em 1651, com o Paolo Zacchias, considerado pai da medicina legal. Mas o grande pulo do gato veio em 1893, quando Hans Gross finalmente deu um nome e um método para essa ciência, se tornando o pai da criminalística. E aí, poucos anos depois, em 1910, o Edmond Blocar pegou essa teoria toda e colocou em prática, fundando o primeiro laboratório forense do mundo. Isso mudou o jogo da investigação para sempre. E essa citação do próprio Hans Gross resume, assim, perfeitamente a alma da disciplina. Ele via a criminalística com duas faces. De um lado, era preciso entender o fenômeno do crime em si, do outro, era preciso desenvolver os métodos práticos para investigar. É a união perfeita entre a teoria e a mão na massa. Bom, como toda ciência que se preze, a criminalística funciona com base em leis, em princípios fundamentais. São essas regras que garantem o rigor, a objetividade e, claro, a confiabilidade de cada laudo pericial que é feito. E aqui está. Essa é a pedra fundamental da ciência forense moderna, uma frase do Edmond Locard. A ideia é simples, mas é de uma força gigantesca. Ninguém entra ou sai de um local sem deixar algo para trás e levar algo consigo. Pensa em fibras de um tapete que ficam presas no sapato, ou um fio de cabelo deixado no sofá. É exatamente isso, o princípio da troca em ação. Esse princípio da troca se desdobra num processo metodológico super rigoroso. Primeiro, a observação, a busca pela tal marca. Depois, a análise, que tem que seguir o método científico à risca. Aí vem a interpretação, que reconhece que cada vestígio é único. A descrição, que exige clareza total. E, por fim, a documentação. E aqui que entra uma coisa crucial: a cadeia de custódia. É um registro impecável de quem tocou em cada prova, desde a coleta até o tribunal, garantindo que nada foi alterado. Agora, é bem importante entender essa distinção que o slide mostra entre princípios e postulados. Pensa assim, ó. Os princípios são como se fossem um manual de instruções do perito, o como fazer. Já os postulados são as verdades filosóficas, a constituição dessa ciência. Por exemplo, a ideia de que o resultado do laudo não pode mudar dependendo de quem o assina. É isso que garante a objetividade da coisa. Então tá. Com todos esses pioneiros, princípios e postulados em mente, a gente chega na pergunta final. Qual é o objetivo de tudo isso? Para que serve, no fim das contas, a criminalística? A missão é bem clara e direta. Primeiro, provar a materialidade, ou seja, mostrar que o crime de fato aconteceu. Segundo, determinar a dinâmica, a sequência de como tudo se desenrolou. Terceiro, fornecer evidências que possam apontar para a autoria. E, o que é crucial, produzir prova técnica objetiva para a justiça. O papel do perito não é julgar, mas sim apresentar os fatos do jeito que eles se materializaram.
E isso tudo nos leva a pensar no futuro, né? A criminalística nasceu lendo vestígios físicos. Hoje em dia, porém, os crimes deixam rastros digitais, dados, metadados. Então, fica aí a pergunta para reflexão. À medida que as cenas de crime evoluem do físico para o digital, que novos tipos de marcas a próxima geração de peritos vai precisar aprender a identificar e a interpretar?